Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A partir do mosteiro da paróquia de Santa Maria do Pombeiro, Concelho de Felgueiras, está a ser transmitida a Eucaristia do 32º domingo do tempo comum. Preside a esta celebração o pároco, Padre Horácio Gomes, e concelebram os padres Fernando e Sabino. Com a comunidade de agricultores e todos aqueles que promovem os nossos produtos locais, queremos dar graças a Deus pelos frutos da terra e pelo trabalho do homem. Com as confrarias, irmandades e associações, queremos louvar o Senhor pela sabedoria que dá ao homem para produzir e pela vigilância que é necessário ter, como nos recomenda Jesus na parábola das 10 jovens. Nesta nossa Eucaristia vamos louvar precisamente esta sabedoria divina que faz com que nós, através da nossa profissão, através dos nossos trabalhos, através destes membros de confrarias, nos ajudem a tirar da natureza tudo aquilo que ela tem, através desta sabedoria humana, desta sabedoria profissional e também celebramos esta sabedoria divina. Vamos então pedir ao Senhor que Ele nos perdoe as nossas faltas para celebrarmos com muita fé e dignidade esta nossa Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste junto do Pai para salvar toda a humanidade, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estás sempre disposto a perdoar a todos aqueles que se arrependem e te pedem perdão, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E vamos glorificar o nosso Deus cantando o nosso hino de louvor. Graças
Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. A sabedoria é luminosa e o seu brilho é inalterável. Deixa-se ver facilmente àqueles que a amam e faz-se encontrar aos que a procuram. Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que a desejam. Quem busca desde a aurora não se fatigará, porque há de encontrá-la já sentada à sua porta. Meditar sobre ela é prudência consumada, e quem lhe consagra as vigílias, depressa ficará sem cuidados. Procura por toda a parte os que são dignos dela, aparece-lhes aos caminhos, cheia de benevolência, e vem ao seu encontro em todos os seus pensamentos. Palavra do Senhor. Sede de vós, meu Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros que não têm esperança. Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo Deus levará com Jesus os que tiverem morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo uma palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. Ao sinal dado à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com Ele sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite nas almotolias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um brado. Aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam: talvez não chegue para nós e para vós. E dantes comprá-lo aos vendedores. Mas enquanto foram comprá-lo,
chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta fechou-se. Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, acabamos de escutar a Palavra de Deus. E esta Palavra de Deus que nós escutamos faz um grande elogio à sabedoria. E a verdadeira sabedoria encontra-se em Deus. E Deus não se fecha ao homem. Deus é um livro aberto através de tudo o que vemos e admiramos, na natureza e nas pessoas. O autor sagrado dá algumas características da sabedoria que devemos procurar e seguir. Todos nós somos convidados a procurar esta sabedoria. A sabedoria luminosa deixa-se ver facilmente àqueles que amam. Deixa-se encontrar por aqueles que a procuram. Mas a sabedoria está sentada à tua porta. Porque tu andas à procura da sabedoria, ela precede-te e até se vai sentar à tua porta. Portanto, está aqui materializada, personificada. E quem lhe abre a porta do coração e da vida está numa atitude de vigilância e escuta. Não dorme. Não se distrai perante as realidades da vida. A parábola de hoje, contada e desenvolvida no Evangelho de São Mateus, é uma chamada de atenção para o modo como estamos no reino de Deus e o fazemos crescer entre nós. Como colaboramos para que o espaço de Deus vá crescendo? Como colaboramos para que o nosso mundo vá crescendo nos valores da paz, da justiça, do trabalho, da partilha e do amor? Que fazemos para que este reino de Deus cresça como membros desta mesma Igreja? O reino de Deus, caros irmãos, este reino de Deus não é uma coisa abstrata. Este reino de Deus que é a sua Igreja. Este reino de Deus que é esta comunidade, aqui presente, precisamente em Pombeiro. Este reino de Deus exige atenção, vigilância, entrega, estar desperto. O sono, quando estamos preocupados, não vem com facilidade. O reino de Deus, o seu crescimento, a sua implantação no meio de nós, exige ação, dedicação, evangelização. E tudo isto, quando é tomado a sério, tira-nos o sono. A Igreja precisa de sair, como afirma o Papa Francisco. E quem vive a dormir, tanto espiritual como familiar ou socialmente, não ajuda o reino de Deus a crescer, a desenvolver-se e a dar respostas. Como os dois grupos que nós escutamos hoje, 10 jovens da parábola. 10 jovens, distribuídos em 2 grupos. Um deles foi apanhado desprevenido, a dormir e sem reservas necessárias. Faltava-lhes o azeite para pôr nas suas almotolias. Faltava-lhes o combustível para a caminhada. Nós hoje temos diante de nós, como modelos de santidade e entrega a Deus, 2 santos, do seu tempo e do nosso tempo. São Martinho, do século IV,
Fez um percurso humano e cristão que o enriqueceu de sabedoria cristã, o enriqueceu também de sabedoria humana. Nasceu num ambiente pagão, soube fazer a leitura do seu mundo, fez uma caminhada catecumenal para descobrir Jesus Cristo, batizou-se, fundou um mosteiro onde levou vida de monge, ordenou-se sacerdote e, mais tarde, foi escolhido para bispo de Tours, na França. Ontem, foi a sua festa litúrgica. E hoje, ainda saboreando esta festa litúrgica de São Martinho, nós queremos fazer festa, alegria e convívio. A tradição da castanha, a tradição do vinho novo, dos frutos novos, torna São Martinho um santo popular, nesta dimensão espiritual, social e caritativa. São Martinho teve duas preocupações importantes na vida: a formação do clero e a dimensão da caridade. Como bispo, sentiu a preocupação pela evangelização e deixou-nos exemplos admiráveis de amor a Deus e de amor ao próximo. Aquela imagem que é muito conhecida por todos nós e divulgada com São Martinho no seu cavalo, a distribuir, a repartir a capa com o pobre, com o mendigo que precisava de agasalho. Portanto, São Martinho, que tinha os seus olhos em Deus, mas também tinha os seus olhos no pobre, na pessoa. Nós hoje, esta comunidade de Santa Maria Maior de Pombeiro, dá graças a Deus pelos frutos da terra, em comunhão com as cooperativas, as irmandades, as associações aqui representadas, pelos confrades e confrarias ligadas ao vinho e ao trabalho da terra. É bom, caros irmãos, louvar o Senhor, cantar salmos ao vosso nome, ao Altíssimo, como canta o salmista. E hoje, com o salmista, nós queremos cantar a natureza, celebrar a riqueza que ela é para todos nós, de modo particular para os agricultores. Neste mosteiro de Pombeiro e com o seu patrono São Bento, queremos louvar o Senhor pela presença quase milenar da Ordem Beneditina neste espaço de Pombeiro de Ribabizela, no concelho de Felgueiras. São Bento pôs-nos no caminho da oração e do trabalho. São Bento, no século V, abriu um projeto novo de vida através da vida contemplativa. Os monges rezavam e trabalhavam. O isolamento do mosteiro, ainda hoje está isolado, convidava à oração e os campos à volta convidavam ao trabalho. Basta olhar à nossa volta e veremos ainda hoje os campos de milho, quibis e vinhas, que continuam a ser um livro aberto, que convida à oração, convida também ao trabalho. Caros irmãos, o nosso encontro, precisamente com Deus, realiza-se através do nosso encontro com os irmãos. E assim aconteceu com São Martinho. Repartiu o que tinha naquele momento, a sua capa, com o pobre. Assim deve acontecer hoje, conosco. Todos lembramos os incêndios de Pedrógão Grande e os de Oliveira do Hospital, com seus concelhos vizinhos. A onda de solidariedade que se criou, precisamente à volta desta calamidade. E esta onda de solidariedade não parou. Também aqui, em Pombeiro, um agricultor de Pombeiro partilhou 10 toneladas de palha com um agricultor de Tondela, em Viseu. Um grupo de jovens organizou uma recolha de bens alimentares, roupas e artigos de higiene e distribuiu diretamente a famílias em Castelo de Paiva, Santa Combadão e populações vizinhas. O exemplo de São Martinho continua vivo, continua ativo nas pessoas que se abrem a Deus e se abrem aos irmãos. Com São Martinho, caros irmãos, vamos aprender a dar graças a Deus pela riqueza dos campos e pelos frutos do trabalho dos agricultores. E com São Bento, vamos continuar a aprender a ter tempo para Deus e tempo para o trabalho. Começa hoje a Semana dos Seminários.
na nota que a Diocese nos fez chegar sobre despertar para a vocação, anuncia que são mais de 100 os que se preparam nos seminários da Diocese para serem sacerdotes e pede que, a par da oração pelos seminaristas e seus formadores, pelos jovens para que respondam com coragem ao Senhor que convidam, pelas famílias para que sejam o primeiro seminário, solicita-se a generosidade das comunidades cristãs no próximo domingo, para que apoiem financeiramente estas instituições diocesanas. E estes mesmos jovens, em comunhão com este projeto desta Semana dos Seminários, na sexta-feira, terão precisamente um encontro a nível concilio na Paróquia da Pedreira, oração de Taizé, para assim, através desta oração jovem, também se abrirem ao projeto de Deus e ao projeto da vocação sacerdotal, consagrada e missionária. Hoje também é o segundo domingo deste mês. E em cada segundo domingo de cada mês, a comunidade partilha. É uma campanha de €1. Para quê? Para o centro social e paroquial que queremos construir precisamente no Ramelhal. Estamos na fase de licenciamento. Passamos agora à fase de orçamentos. Vamos pedir precisamente a Deus, pedir também às pessoas que com São Bento, com São Martinho, aprendamos também a partilhar. Irmãos, a sabedoria, quando abre portas e abre corações, gera fraternidade, gera amor, gera entrega. Irmãos, em cada domingo nós proclamamos a nossa fé, na palavra escutada, na palavra vivida, na palavra sentida. Vamos então agora todos nós, como povo de Deus, proclamar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, vigiar e conservar-se acordado para o dia em que o Senhor virá, mas é igualmente estar atento às nossas necessidades e às dos outros. E levemos ao Senhor as nossas súplicas, pedindo-lhe que salve todas as pessoas. E digamos com fé: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela Igreja que espera o seu Senhor e pelo administrador diocesano Dom António Taipa, pelos presbíteros e diáconos que sem fadiga nos repetem: vigiai, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos descuidados com o regresso do Senhor, pelos que baixam os braços, já sem forças, e pelos fiéis acordados e despertos, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres que amam a Cristo, pelas famílias que vivem sem esperança e na tristeza, e pelos doentes, os isolados e os que sofrem, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos consagrados, pelos jovens,
que se propõem a seguir o Senhor e pelas jovens que lhes entregaram o coração, oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Pelos fiéis que caíram na indiferença, pelos que mantêm as suas lâmpadas acesas e pelos que despertam a fé dos vacilantes, oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Para que a Igreja do Porto se possa alegrar em breve com a eleição de um pastor que a edifique com as suas virtudes e a ilumine com a verdade do Evangelho, oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Por todos aqueles que trabalham a terra, para que sejam recompensados pelos frutos produzidos com o suor e as fadigas, oremos. Senhor, vinda em nosso auxílio. Senhor, que na vossa infinita sabedoria conheceis a hora de todas as coisas e iluminais os fiéis com a luz de Cristo, ouvi as orações da vossa Igreja e fazei que o coração de todos nós vos deseje mais que a ninguém. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Quivis e uvas, frutos da nossa terra. Apresentamos também o vinho novo, fruto das nossas videiras, que vai ser abençoado para a alegria dos convívios sociais e familiares. Aceita-os, Senhor. Nós vos apresentamos, Senhor, estas insígnias que vão ser impostas aos confrades do vinho verde hoje admitidos. Nós vos pedimos para que, a exemplo de São Martinho, olhem para a agricultura de forma renovada e responsável. Aceita, Senhor. Nós vos apresentamos, Senhor, o pão e o vinho que vão ser transformados no teu corpo e sangue para alimento do teu povo. Aceita-os, Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nossas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso fé em toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo e Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viessem em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína, abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças para que nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, de todos os nossos irmãos que já adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende também misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participarmos na vida eterna, com Virgem Maria, vossa nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos e São Martinho, e todos aqueles que no princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos juntos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos num só coração e numa só alma, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos e hoje nos dizeis a nós: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo.
Felizes nós que estamos preparados para comungar Jesus Cristo, o pão da vida, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo.
o nosso ato de louvor vai ser com a bênção, precisamente do vinho novo e dos produtos da terra, que vão assim agora a seguir a esta oração. Vamos abençoá-los, para que depois, juntamente com o vinho que está lá fora, nas pipas, se possa misturar e assim dar louvor a Deus pela produção deste ano e pedir ao Senhor que a produção do próximo ano também seja uma boa produção e que o tempo ajude. Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Abençoar os frutos da terra é dar graças a Deus pela produção humana e também pela ajuda divina com o tempo bom, com o tempo favorável, para que os produtos da terra sejam de facto bons e também em quantidade. É isso que queremos fazer precisamente neste momento. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, derramai a vossa bênção sobre estes frutos da terra, por vós alimentados com o tempo e a chuva favoráveis, e fazei que o vosso povo não cesse de dar as graças pelos dons recebidos, de modo que na fertilidade da terra se saciem de bens os famintos e louvem a glória do vosso nome os povos e os indigentes. Dignai-vos também abençoar estes objetos, estas insígnias, que vão ser utilizados pelos novos confrades, para que sempre vos reconheçam como sumo bem e atendam os seus irmãos com amor sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos, antes da bênção final, portanto, agradecer toda esta ação que aqui fizemos em conjunto, portanto, dar graças a Deus como demos pelo trabalho do campo, agradecer a vossa presença, agradecer os que vêm de perto, os que vêm de longe, todos aqueles que colaboraram para que esta Eucaristia tivesse esta qualidade e ao mesmo tempo fosse transmitida com toda esta aparelhagem técnica que é de facto necessária. Agradecer à RTP1, aos seus colaboradores, agradecer àqueles colaboradores locais que também assim ajudaram para que esta nossa ação fosse não só uma ação para fora, mas também uma ação para dentro de nós, para a nossa comunidade paroquial aqui de Pombeiro. Também lembrar, a nível da nossa paróquia, que esta semana, na Semana dos Seminários, a juventude daqui da nossa vigararia vai na sexta-feira, na paróquia da Pedreira, organizar uma ação, uma oração da TZ. Portanto, são convidados também os adultos a acompanhar-nos nesta mesma ação. No próximo domingo, uma ação local, que é a bênção de 3 imagens das que estão cá dentro, São Bento, Santa Maria Maior e Santa Escolástica, que foram postas há 3 dias no exterior, nos nichos que estavam vazios, qualquer acidente da história que os destornou do lugar e que 3 famílias assim ofereceram para a comunidade. E então, no próximo domingo, com as crianças, na missa das 10h45, assim vamos benzer aquelas imagens com a presença do Dom Abade de Sinsberga, que tem aqui muitas raízes, com a presença beneditina neste mosteiro. Portanto, caros irmãos, com esta força de Deus, com esta sabedoria divina e também com a vossa sabedoria técnica, vamos pedir a bênção de Deus e depois organizar precisamente a procissão como veio, com os objetos do vinho novo e também com os cestos que têm aqui os produtos da terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para todos vós, um bom domingo, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.